Com o conceito de aliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental, vários escritores têm se dedicado a publicar livros com uma atenção especial ao maior bioma do mundo. O programa Iluminuras de hoje é sobre a Amazônia. E por isso eu recebo André Lima, que é advogado e mestre em Gestão e Política Ambiental pela UNB, a Universidade de Brasília. Mas antes, a conversa com Raul de Taunay, que é escritor e embaixador do Brasil na República do Congo. Ele vai falar sobre o seu nono livro, que aborda o descaso em relação à política ambiental. Olá, Raul, obrigada pela participação aqui, pela disponibilidade em participar mais uma vez do programa Iluminuras, né? É um grande prazer, eu saúdo a você, saúdo os telespectadores em casa. O senhor tem 44 anos de experiência no Itamaraty. Eu queria saber de que forma, né, esses anos todos à frente, aí, viajando vários países, de que forma isso moldou não só a personalidade do senhor, como a influência também no mundo literário, já que o senhor tem 9 livros, 9 com esse, né? A vida diplomática me ensinou, sobretudo, duas coisas: a observar e a escrever. Então, acho que são duas características básicas do escritor, é saber observar e escrever bem. Agora, falando sobre essa experiência da leitura do diário, no seu caso começou aos 8 anos de idade, né? Eu aprendi a ler e a escrever muito cedo. Aos 8 anos, eu já fiz uma pecinha teatral no liceu francês que eu estava, e para que fosse desempenhada num palco do colégio. Quer dizer, eu é que fui escolhida, a minha peça é que foi escolhida, que era uma peça clássica, assim, com base numa lenda grega, e então foi uma coisa assim, muito estimulante. Depois disso, mais tarde, aos 16 anos, eu fiz um livro. Era uma época minha que eu era surfista, estava no Rio de Janeiro, pegava muita onda no Arcoador, o Chacal estava começando a fazer seus versos também. Então, nessa época, eu lancei um livro, que, aliás, pela mesma editora do Paulo Coelho, que também era meu amigo daquele tempo, e eu encontrei na editora, que era quase que uma gráfica editora, e foi o primeiro livro de versos que eu fiz, se chamou Poética do Novo Bardo, com base num livro que eu lancei aos 14 anos no Liceu Francês em Londres, que se chamava Visuais de Aquário. O senhor nasceu em Paris, eu né? Nasci na França. Nasceu na França, tem uma experiência riquíssima com a Europa, Estados Unidos, agora a África, né? A África é mais recente, dentro da minha vida. Agora é o seguinte, o Brasil tem uma importância enorme. O Brasil foi a vida inteira. Sim, eu acho, já me perguntaram muitas vezes, tanto aqui como no exterior. Você compararia o Brasil a que país? Eu dizia, a nenhum. É único. O Brasil é único. O Brasil tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia, tema do nosso programa de hoje. E tema do livro. O senhor dedicou um livro sobre a importância, né, da preservação. Né? O desmatamento hoje é um caso seríssimo. Né? O senhor traz um pouquinho aqui essa preocupação, essa visão futurista. Vamos dar uma olhadinha aqui, A Lucidez da Lenda. Né? O senhor acaba de lançar o livro e tem uma heroína, que é a Ribeirinha. Conta um pouquinho para a gente da inspiração desse livro, desse romance. Olha, a inspiração, a ideia básica desse livro, que é voltado realmente para a preservação, não somente ambiental, mas também para o sentido de posse da Amazônia pelo Brasil. Porque aí entra um pouco o diplomata, quer dizer, eu saí um pouco da pele de escritor e entrei um pouco na seara diplomática, onde eu tenho notado tantas vezes em reuniões internacionais, que eu tive a sorte de participar, ou que por acaso eu estava de observador, eu tenho notado em vários países, nos representantes de vários países, sobretudo aqueles que foram países coloniais pelo mundo, né, que ainda estão na África, que estão pelo mundo. Eu tenho notado assim, aquela forma que eles relativizam a posse territorial brasileira da Amazônia. Eles relativizam, não, a Amazônia é internacional, a Amazônia é o pulmão do mundo, pertence a todos. É a nossa, não pertence, né? A todos, não, porque se nós temos esse território todo, não nos foi dado de graça, não. É porque os nossos bandeirantes saíram por aí desbravando as entradas, as bandeiras. O meu tio-avô, que foi da Academia Brasileira de Letras, tem 22 volumes sobre as entradas e bandeiras brasileiras.
um trabalho maravilhoso. Qualquer aluno, pesquisador que quiser ver, é algo extraordinário. E esse trabalho também é maravilhoso, algo extraordinário, parabéns. Vamos falar um pouquinho sobre essa heroína. Quem é ela? Qual o papel dela aqui nessa história? Antônia dos Anjos é um personagem que me tomou completamente. Eu fiquei apaixonado porque ela começou a entrar em mim e ela teve como grande fonte inspiradora a luta da Joana d'Arc, que é uma luta que sempre me fascinou, porque a senhora imagina só uma jovem de 17, 18 anos, não, ela tinha 16, quando ela começou a ter as visões dela, que ela tinha a missão de falar com o rei, isso naquela época, e convencer o rei a ceder os exércitos dele para que ela pudesse vencer uma guerra contra uma potência invasora que dominava metade da França. A nossa heroína também é uma moça do Alto Amazonas, pura, devota, que rezava muito e que começa a ter visões dizendo, olha, você vai ter uma missão, porque você tem que ir até Brasília convencer o presidente que você é a solução para os problemas do Brasil para evitar um projeto de dominação das grandes estruturas de poder do hemisfério norte, que já tendo esgotado toda a sua natureza, elas necessitavam de recursos novos. Então, o único espaço que havia ainda era a Amazônia gigantesca brasileira. E ela veio pedir também essa atenção dos governantes, de quem está no topo do poder, uma atenção maior a essa área, que é uma riqueza enorme. Ela, como era uma pessoa santificada, que tinha um dom, e ela, depois de alguns encontros com essa divindade, que eu chamo de grande espírito, que teve muitos nomes e que apareceu a ela sob várias formas, sobretudo sob forma dos nossos mitos amazônicos, porque ela morava na Amazônia, né? Então ela recebeu essas visitas todas e a partir daí, ela mudou, ela se transformou, ela ficou com confiança própria e determinada. Então, ela conseguiu convencer. Aí eu não vou contar a história, mas a verdade é que é uma luta que começa a se travar e que está é o livro. Nós estamos aqui em 2050. Nós estamos em 2050. Na lucidez da lenda, né? Uma visão futurista. Essa história já é uma lenda, que foi o meu propósito. Foi criar uma lenda brasileira, imaginar um narrador num futuro muito distante. Em terceira pessoa, o livro. Em terceira pessoa. Contando uma lenda que aconteceu num passado remoto, que era 2050, no Brasil, que era a grande potência da época. É a nossa história. É a nossa história. Como a gente pensa, quando a gente pensa nos mitos e nas lendas, a gente pensa na velha Grécia. Quando você vai contar uma história para o teu filho, você pensa no Ulisses, na Guerra de Troia, nos Argonautas, né? Nos 12 Trabalhos de Hércules, as lendas são passadas verbalmente, oralmente, de geração em geração, através do tempo. Esse é o efeito da lenda. Então, lá no futuro, possivelmente o velhinho contando a história para os netos, não é o mas digamos, ele não vai se lembrar, já está tão distante a Grécia, que o que ele vai se lembrar são das nossas lendas. Então, isso também é para valorizar um pouco, que o brasileiro valorize um pouco os seus mitos, as suas lendas, não fazer pouco, porque nós temos já cultura. O grande foco é a cultura. O Brasil já tem cultura. Agora, logo no início aqui, o senhor fala que o ser humano é fruto de vários amores, né? E fala também sobre a preocupação com a água. Imagine em 2050 se a gente já vive esse problema aqui no Brasil com racionamento em Brasília, em São Paulo, né? Enfim, o cenário já está complicado hoje, imagina em 2050. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse comecinho aqui do livro, se quiser ler um trechinho aqui pra gente. Com muito prazer. O senhor quer ler um trechinho aqui? Podemos. Logo desse início? Eu só queria dizer que os índios têm um ditado que diz o seguinte, que devemos respeitar os nossos antepassados porque cada um de nós é fruto de vários amores. Eu achei essa frase linda, eu tive que botar no livro, assim como introdução, porque é a verdade, todos nós fomos concebidos num momento de amor. E não há nenhum preconceito em falar isso. Todos os nossos pais também
porque os nossos avós se amaram para que ele nascesse, os nossos avós também, porque os nossos bisavós se amaram antes. Então, todos nós somos frutos de muitos amores. Isso eu achei uma imagem lindíssima. E essa visão que o índio tem também, eu tentei colocar ao máximo a visão, o respeito e certas sinalizações que nós temos que ter com relação à natureza. Porque a natureza brasileira, ela está sempre estrondeando e a gente não se dá conta. Ela está aí se oferecendo a nós e nós estamos preocupados só em ir para os shopping centers. O brasileiro não valoriza muito. Não é o brasileiro, é o mundo todo, porque é a tecnologia. E essa é outro justamente o que o senhor coloca aqui. Que eu tento colocar dizendo que a tecnologia e a espiritualidade ou a floresta podem ser complementares e não excludentes. O mundo moderno não precisa excluir a floresta, mas também não precisa acabar com ela. Quer ler um trechinho aqui do início, falando sobre a água? Eu posso ler, se vocês me permitirem. O livro, o capítulo 1 começa assim: a água é elemento vital da vida, um elemento tônico que vai bem com tudo que palpita e existe, e que traz força e energia, permanente impressão de renascer quando nela se banham ou dela se saciam os seres vivos. Cada fibra do corpo, cada pedaço de carne, cada músculo satisfaz-se com a sensação de leveza, de doçura, de estar hidratado, de sentir-se melhor, mais preenchido dentro do que fora dela. E as gentes sentem-se potentes ao nadar, vigorosas ao beber, mais limpas e purificadas quando a despejam sobre si ou sobre a vegetação. A água traz o sentimento fluido e envolvente da proximidade dos antepassados. A visão, não das imagens, mas das presenças calmas e serenas dos que nos antecederam. A água está com todos, totalmente entre todos, desde o primeiro instante de concepção, da concepção original da vida. A água é o amor absoluto, o milagre da existência, a prova definitiva de que o grande Espírito existe e habita o mundo. Maravilha, esse é só um trechinho do livro que é encantador, é maravilhoso, do início ao fim, esse romance A Lucidez da Lenda, um ensaio sobre o futuro. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo o bate-papo. Muito obrigado. Raul de Taunay, que é embaixador do Brasil na República do Congo, autor de várias obras literárias, né? O intelectual que vem de várias e várias gerações de intelectuais, de escritores, né? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima, viu? Muito obrigado. A gente faz agora um rápido intervalo e volta daqui a pouco com um bate-papo com André Lima, que é mestre em Gestão e Política Ambiental da Universidade de Brasília e também advogado. Até já! O programa Iluminuras está de volta e o assunto hoje é a Amazônia. Agora eu recebo o André Lima, que é advogado e mestre em Gestão e Política Ambiental da Universidade de Brasília, UNB. Obrigada, André, pela participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Agora, o senhor é autor de 7 obras que tratam de assuntos jurídicos e socioambientais, né? O senhor até me corrigiu. Qual que é a diferença entre ambiental e socioambiental para começar e a gente esclarecer essa questão? Na verdade não é assim uma correção, né? Porque não está errado em dizer ambiental ou socioambiental, mas é uma visão diferenciada, né? Da questão da sustentabilidade. Porque nós temos o famoso tripé, né? Que a sustentabilidade ela se dá quando é ambientalmente correto, socialmente justo, né? E economicamente viável. Né? Então é o econômico, o social e o ambiental. Então quando a gente fala socioambiental, nós estamos saindo do só ambiental. É uma visão mais ampla que envolve cultura, que envolve aspectos sociais importantes, inclusive aspectos políticos também, né? Do ponto de vista de legitimidade de diferentes grupos da sociedade, por exemplo, povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, assentamentos rurais, enfim, é um conjunto grande de pessoas, cidadãos que dependem e vivem numa relação
mais, digamos assim, em sintonia com o meio ambiente. Agora, essa visão ampla, ela pode ser vista em várias obras, né? Inclusive em duas aqui que são focadas exclusivamente para a Mata Atlântica, né? Quais os aspectos mais importantes dessas obras? Na Mata, primeiro é importante dizer que mais de 70% da população brasileira vive na região do bioma Mata Atlântica, que é mais de 1.300.000 km² do país, né? As principais nascentes dos grandes rios brasileiros nessa região, e a gente já teve ali, por exemplo, toda a população, uma parte importante da população indígena que foi dizimada nessa região quando chegaram, né, os colonizadores, né? Mas lá o importante é o seguinte, as grandes cidades crescendo, a importância de você ter a proteção da Mata Atlântica, né, para garantir qualidade de vida a essa população toda. Agora, como mudar esse cenário? É algo complicado, né? Que a gente já vem tentando há muitos anos. Mas como é que o senhor avalia aí, daqui para frente, o que fazer para mudar? Esses livros abordam exatamente a evolução dessa legislação que trabalha, né, os parâmetros para a utilização dos recursos naturais e a ocupação do uso do solo. Praticamente o que a gente está abordando em boa parte dessas obras são essas legislações que estabelecem diretrizes para a ocupação do território, tentando equacionar, né, esses processos sociais e econômicos, que é o crescimento da cidade, o crescimento da atividade rural e o equilíbrio ecológico entre o econômico, o social e o ambiental. Ainda há uma visão distorcida e preconceituosa em relação àquelas pessoas, os partidos ou quem legisla em prol do meio ambiente? Eu vejo assim, tem havido uma evolução importante no Brasil desde a Constituição de 1988, inclusive eu estou coordenando uma nova publicação que vai tratar dos 30 anos da Constituição Federal e o meio ambiente. Nesses 30 anos houve uma evolução muito grande em todo o marco jurídico, legal a respeito do meio ambiente e das questões socioambientais. Daria aqui para falar horas a respeito dessa evolução, mas foram dezenas de leis, Lei da Mata Atlântica, Lei de Crimes Ambientais, Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei de Clima, Lei de Resíduos Sólidos, Lei de Saneamento, Lei das Águas, tudo isso a partir da Constituição de 88. Então a gente tem, de fato, um marco legal muito avançado, mas a política não avançou no mesmo ritmo. É uma contradição. Porque falta efetividade. Como é que a gente aprova uma lei e a política não avança? A gente aprova a lei, mas não avança nos programas, nos projetos, nas ações, nas políticas públicas, no fortalecimento dos órgãos ambientais, por exemplo, e a gente acaba que está sempre correndo atrás do prejuízo. Isso aí, né, é na esfera federal, em todas as esferas, Na né? esfera federal, a gente pode até dizer que até alguns anos atrás avançamos muito, infelizmente nos últimos anos a gente tem tido alguns retrocessos que precisam ser, não dá para esconder, né? E nos estados e municípios, então as prefeituras têm secretarias de meio ambiente, os estados têm secretarias de meio ambiente, ainda são muito precários esses órgãos nos estados e nos municípios. Então, é preciso garantir o quê? Mais orçamento para essa área de meio ambiente. E nesse aspecto existe ainda uma visão distorcida do nosso, digamos assim, da elite política, né? E a gente fala de elite política porque ela está distante do povo, infelizmente, de que ao tratar meio ambiente, ao investir em meio ambiente, a gente está investindo em qualidade de vida, em saúde, em desenvolvimento. E eu poderia falar de vários aspectos em que isso acontece na prática, como, por exemplo, com novas energias, energias renováveis, energia solar, reciclagem, agroecologia, ecoturismo, uma série de atividades socioeconômicas que estão crescendo no mundo inteiro. A China está investindo muito nisso, os Estados Unidos, a Europa e o Brasil ainda está, digamos assim, no milênio passado. Avançamos em leis, mas não avançamos em ação. Agora, o Brasil tem o maior bioma do mundo, a Amazônia, né? E a gente precisa ter essa preocupação com o futuro, inclusive pela água, né? Brasília vive um racionamento São Paulo, enfim, várias regiões do país. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com essa preocupação com o futuro também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a Amazônia, ela tem vários aspectos importantes para todo o país e para todo o planeta, né? Para o Brasil, primeiro, é porque ali ainda resistem e existem boa parte dos povos indígenas, né, originários, os povos originários aqui dessa região, desse país, desse continente, né? Nós temos ali quase 100 milhões de hectares de terras indígenas.
que são territórios protegidos do ponto de vista da biodiversidade, da água, dos serviços ambientais. E isso é importante para o nosso país, porque está na raiz da existência da nossa história, né? E tem muito a oferecer para o nosso futuro também. E também já há pesquisas, já há algum tempo, que demonstram que uma parte importante das chuvas que caem no centro-oeste, e que, portanto, são fundamentais para o desenvolvimento agrícola nacional, e que abastecem também as hidroelétricas, que são fundamentais para o desenvolvimento humano em todas as suas, em todos os seus olhares e realidades, que, por exemplo, sem hidrelétrica não tem indústria, não tem luz em casa. Há uma cadeia, né, toda envolvida. Então, as chuvas na Amazônia são os chamados rios voadores, né? A evapotranspiração, uma árvore na Amazônia é capaz de bombear mais de 1.000 litros de água para a atmosfera por dia. Então você multiplica isso por centenas de bilhões de árvores em mais de 400 milhões de hectares, né? Então é um negócio assim, é uma bomba natural de água, e com as correntes atmosféricas traz umidade tanto para a área de Cerrado quanto para o sul do Brasil, trazendo chuvas. Então a correlação e a importância da Amazônia para o Brasil como um todo e para o planeta é assim, incomensurável, é fundamental, né? Agora, o senhor tem várias obras, entre elas tem uma aqui que tem uma ligação, acho que mais direta com a Amazônia, né, que é essa aqui, Zoneamento Ecológico Econômico à luz dos direitos socioambientais, que é aquele direito que engloba tudo que a gente já conversou aqui. Me conta um pouquinho mais sobre essa obra aqui, André. Essa obra ela foi fruto de um embate, digamos assim. Há 20 anos que a gente vem discutindo o tal do Código Florestal. Se tem que proteger 80% da Amazônia. Que saiu agora há pouco tempo, né? O novo código. Exato. A gente vem debatendo isso desde 1995, quando saiu a primeira medida provisória 1511, editada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E o senhor participou ativamente, né? Há 25 anos exatamente, que o senhor atua. Desde 96 acompanhando esse tema. E na época se colocou o zoneamento ecológico econômico como um instrumento para tentar equilibrar essas visões do ambientalismo e do ruralismo, digamos assim. Então, como que a gente pode ter uma orientação inteligente de uso do território, podendo fomentar, podendo fortalecer a potencialidade econômica, sem fragilizar, sem pôr a perder as aptidões e as fortalezas ecológicas, digamos assim, ambientais. Então como? O ecológico, como equilibrar o ecológico e o econômico? Como integrar, como potencializar o ecológico com o econômico, porque a gente precisa ter, por exemplo, recursos para manter os parques nacionais, as grandes áreas protegidas. E como potencializar o econômico com o ecológico, porque a gente precisa de água, a gente precisa de território, a gente precisa de solo, a gente precisa de biodiversidade, a gente precisa de clima. Então, mas cada um defende o seu interesse, né? Mas como que esse é um jogo de difícil? perde-perde. Se a gente ficar só esticando a corda para lá, esticando a corda para cá, aliás, quem tende a perder mais é o meio ambiente, porque a gente sabe que o meio ambiente tem pouca voz nos parlamentos, enquanto que o setor agropecuário, enquanto que o setor industrial, enquanto que o setor energético, enquanto que o setor minerário, que são atividades econômicas legítimas, mas essas têm a sua voz política em todos os parlamentos, das câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Então a gente precisa ter instrumento inteligente. O zoneamento ele se apresenta como um instrumento que valoriza o que tem de bom, identifica as vulnerabilidades no território e orienta, estabelece diretrizes para orientar o gestor para tomar decisões fundamentadas. Não é uma equação simples, não é uma equação fácil, não é uma equação simplesmente técnica e burocrática, não é uma equação só jurídica, então ela envolve tudo isso, o jurídico, o técnico, o científico, o político. Então a gente deu uma pequena contribuição e eu estou atualizando essa publicação, né? E trouxemos essa figura do zoneamento ecológico econômico aqui para o Distrito Federal, para Brasília também. Estamos fazendo aqui o zoneamento ecológico econômico do Distrito Federal. Então é um instrumento que pode ajudar muito a sociedade a buscar sair dos extremos e equilibrar. Nós temos os 30 anos da Constituição Federal agora em outubro, né, comemoramos, e o senhor está preparando uma obra exatamente para esse marco, os 30 anos da Carta Magna com o direito ambiental, o direito socioambiental, né? Conta pra gente. Então, desses 30 anos, eu me formei em 92, então eu me formei um pouquinho depois de 1988, né? E me formei em 95. E de lá para cá, desde 92, eu venho trabalhando com o direito ambiental. Então, o que a gente fez? Eu convidei alguns amigos, advogados, professores da área jurídica,
que atuaram ao longo desses 25 anos conosco em várias frentes, em várias áreas dos desafios da sustentabilidade, para escrever e contribuir com artigos a respeito de água, a respeito dos povos indígenas, a respeito de território, biodiversidade, código florestal, resíduos sólidos. Então nós vamos fazer uma avaliação do que avançou efetivamente nesses 30 anos, tanto do ponto de vista legislativo, ou seja, temos a Constituição, regulamentamos a Constituição, implementamos esses dispositivos, e também como o Judiciário vem respondendo, né? Então nós vamos lançar aí, possivelmente, daqui a alguns meses, entre agosto e setembro, essa publicação, uma contribuição para avaliar os 30 anos da Constituição. Doutor André Lima, muito obrigada pela participação conosco, obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês, é uma alegria poder estar aqui falando desses assuntos importantes para todos nós. E agora vamos ouvir a nossa consultora literária, Michele Alvarenga, que fala sobre a Amazônia. Hoje eu gostaria de dedicar o meu comentário ao irlandês Roger Casement e decidi trazer um pouco dele para o programa Iluminuras porque ele é uma figura muito importante quando pensamos a questão da preservação da vida humana na selva amazônica. Ele veio ao Brasil em 3 ocasiões distintas como cônsul. Na última delas, foi enviado à Amazônia com uma comissão de inquérito para investigar maus tratos aos povos indígenas. Eles foram à região do Putumayo, um lugar fronteiriço entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, e ali ele pôde ver muito de perto o tipo de violência que era praticada pela Companhia Peruana Amazônica contra os índios nativos. Ele fala de horrores, de violências físicas, psicológicas. Ele construiu uma denúncia que realmente foi levada a cabo pelo governo britânico e foi algo que contribuiu para o fim do ciclo da borracha na Amazônia peruana. Se você se interessou um pouco mais por essa figura tão interessante, eu recomendo a leitura dos Diários Amazônicos de Roger Casement, que foram publicados há pouco tempo pela Universidade de São Paulo. E para quem gosta de literatura, eu deixo uma outra sugestão. Leiam o romance O Conto do Celta, de Mário Vargas Llosa. Este Nobel de Literatura, também peruano, coloca na voz desse protagonista, Roger Casement, todo esse seu convívio na selva amazônica e a sua fase revolucionária na Irlanda depois dessa experiência. É uma obra muito interessante, muito gostosa de ler, que traz de maneira muito bonita Roger Casement para a literatura. Obrigada, Michele. E obrigada a você que nos acompanha. Temos um encontro marcado no próximo programa Iluminuras. Até lá!